que eu pregasse, eu iria pregar sobre ele. E aí nós vamos para Filipenses 3:13. Obrigada, Ítalo. Amém? A partir do verso 3:12. A partir do versículo 12. Não que eu já tinha obtido tudo isso, tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu decido, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para o alvo que está diante de mim. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Já podíamos parar por aqui, né? Mas Deus ainda tem muito para nos falar. Paulo fala que ele esquece, deixa as coisas para trás. Ele fala assim, não que eu já tenha sido aperfeiçoado, ou seja, eu não cheguei àquela Coca-Cola toda, mas eu ainda vou chegar lá. Mas eu fui alcançado por Cristo Jesus. Nós também fomos, não fomos? Amém? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para que diante de mim estão. Paulo, todo mundo já conhece, né? A história de Paulo. Paulo era um religioso da época que perseguia os cristãos, que teve um encontro com Jesus, e com esse encontro de Jesus, ele passou de perseguidor, a perseguido. E aí ele foi perseguido muito pelos religiosos da época. Os mesmos religiosos que mataram Jesus na cruz foram os mesmos religiosos que perseguiram depois os cristãos. E aí, né, ao pensar dessas coisas que eu deixo para trás quando eu me converto ou quando eu levanto a mão para seguir Jesus, que a Lucélia já falou no início do culto. Aí eu fui pesquisar, como o nosso assunto é sobre perdão, e se eu pudesse dar um título, eu diria: o amor que gera perdão. Quantos aqui sabem que o perdão pode causar, que a falta de perdão pode causar muitas doenças? Marissa sabe bem disso, né, Marissa? A falta de perdão pode causar muitas doenças. Aí eu vou citar algumas, tá? Problemas cardíacos, depressão, tumores, dores de cabeça e entre outras doenças. Né? Lógico que não é o único fator a falta de perdão, mas os pesquisadores constataram isso, que a maioria desses problemas, principalmente cardíacos, eles são causados pela falta de perdão. Além disso, o não perdoar nos leva a um afastamento de Deus. Além todas as doenças que eu já citei, vai nos levar a um afastamento de Deus. E aí eu pergunto, será que nós, que já um dia decidimos por Cristo, que já dizemos cristãos, temos perdoados verdadeiramente aquele que nos persegue, aqueles que nos maltrata, aqueles que diz coisas contra nós? E aí lá em Marcos 11:25, por favor, Josiane, Marcos 11:25, ele vai dizer que se nós não perdoarmos, as nossas orações, elas não serão ouvidas. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, quando nós nos ajoelhamos para orar, para pedir algo a Deus, se você lembrar, ou se você
não perdoou, as suas orações não serão ouvidas. As nossas orações não serão ouvidas. Outro fato também, as nossas ofertas, elas não serão aceitas. Mateus 5, 23 ao 24. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí você se lembra de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixai ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O perdão, além disso tudo, do que a gente já falou, que causa doenças, que as nossas orações não são recebidas, que a nossa oferta também não é recebida. O perdão, ele é um ato de amor. Aí você me pergunta, um ato de amor a quem? Ao outro? A Deus? Um ato de amor a quem? Um ato de amor a você mesmo. Um ato de amor a você mesmo. Por quê? Só quando nós perdoamos é que nós seremos perdoados. Nós seremos perdoados por Deus. E aí o que acontece? Por que eu falei que é um ato de amor? Quem gosta de ficar doente aqui? Quem gosta de ficar doente? Eu não gosto. E o que a falta de perdão faz? Ela adoece o nosso corpo. Mas é só o corpo que adoece? Por que será que causa todas essas doenças? A depressão, alguns tipos de câncer são causados também pela falta de perdão. Por que será? Sabe por quê? Porque a nossa alma e o nosso espírito, ele também adoece. E aí, a falta de perdão, ela vai adoecer primeiro a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, que a Bíblia descreve como coração, né? A Bíblia vai descrever como coração, mas é a nossa alma, é a nossa mente. E quando a nossa alma ela adoece, vem todos os sentimentos ruins, como a ira, o ressentimento, a amargura, a culpa, o ódio, entre outras emoções ruins. Aí o que acontece com esses pensamentos que a gente tem, tudo isso aqui, né? A nossa mente começa a remoer coisas e muitas vezes até arquitetar contra o outro. E aí a gente deseja tudo para o outro. Aquele outro vai se ferrar. Fez isso comigo, não vai ficar assim não. Não vai de jeito nenhum. E até usa o nome de Deus. Algumas vezes. Deus é pai, Deus vai me permitir isso não. Se ele fez isso comigo, ele vai pagar. E aí, essas doenças, quando a nossa mente, quando a nossa alma adoece com esse todo tipo de emoções que eu já falei, o nosso corpo, ele sente. Aí é que são as doenças, psicomatiza no nosso corpo em forma de doença, entenderam? A minha mente adoece, a falta de perdão. Os meus sentimentos, eles vão gerando um monte de coisa ruim, através de pensamentos, através de tantas coisas, daquilo que sempre vem à nossa mente, contra aquilo que fizeram com a gente. E aí o nosso corpo, sabe uma panela de pressão? O que acontece com a panela de pressão se você não olhar? O que acontece? Ela explode. E sabe o que acontece com o nosso corpo quando a gente não perdoa? Ele explode. Só que ele explode literalmente? Não. Ele não aguenta de um jeito que ele vai explodir em forma de doença. Aí é onde vêm as doenças do nosso corpo.
E a medicina e os cientistas, eles descobriram o que já está na Bíblia. Porque o salmista Davi vai dizer lá no Salmo 32, eu não vou ler, que os ossos dele envelheceram. Porque ele não confessou o pecado dele. Nesse caso aqui é confissão de pecado. O que dá quase no mesmo, porque quando eu não confesso o meu pecado a Deus e quando eu não peço o perdão ao meu próximo, quando eu não libero o perdão, os meus ossos, eles envelhecem. Aí foi feito um monte de teste que os cientistas fizeram e eles descobriram que aquelas pessoas que não conseguem perdoar, áreas do cérebro são ativadas. Essas áreas dessas emoções ruins, elas estão mais em evidência do que as emoções boas. Aí eles descobriram que se a gente não perdoa, a gente não fica livre dessa... Por mais que você faça tratamentos. Você pode fazer tratamento quanto for, mas enquanto você não libera o perdão, você não fica bom. E aí eles descobriram que pessoas que liberaram o perdão, elas foram livres da doença. E aqui uma pesquisa sobre o nível de sofrimento emocional diminuíram quase 40% nas pessoas que resolveram perdoar. Ou seja, as pessoas que estavam sofrendo com problemas cardíacos, com problemas emocionais, que problemas emocionais a gente sabe que é depressão, é ansiedade, todos esses problemas aí que tem, 40% das pessoas ficaram livres quando resolveram e decidiram perdoar. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, não é isso? Somos corpo, alma e espírito. Eu repito de novo, o perdão é um ato de amor. Não só pela pessoa em questão, mas principalmente pela gente. Aí eu pergunto, será que você se ama mesmo? Será? A gente diz tanto, né? Eu me amo. Será que a gente se ama mesmo? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós nos amamos, nós nos cuidamos. Cuidamos da nossa vida física, né? Que é fazendo exercício, que é não comendo tanto quanto deveríamos, que é cuidando mesmo do nosso, que é mesmo cuidando do nosso corpo, a nossa casa que habita o Espírito Santo. Será que a gente nos ama? Será que a gente se ama mesmo? Porque quando eu não cuido da minha saúde mental, eu não me amo. Quando eu não cuido dos meus pensamentos, eu não me amo. Quando eu não cuido do meu espírito, eu também não me amo. E Raquel, como é que eu cuido da minha alma e do meu espírito? Porque o físico a gente já sabe, né? É parar de comer tantas besteiras, tantos fast foods, comer mais coisas saudáveis. Mas o corpo, a alma e o espírito, como é que eu cuido? O que é que você anda vendo? O que é que você anda lendo? Porque tudo isso vai alimentar o nosso espírito e a nossa alma. Tudo isso vai alimentar. Então, se eu vejo muitas coisas lá da internet, se eu vejo muitos filmes, os muitos vídeos, as muitas séries da Netflix, eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, não. Faça. Agora, tudo tem que ser feito com moderação. O nosso problema é que a gente quer maratonar. Né? Começa uma série que quer maratonar as séries. E, muitas vezes, essas séries só falam besteiras, para não dizer outra palavra. Só falam coisas que não alimentam a nossa mente nem a nossa alma. E aí a gente quer ter uma mente saudável, quer ter pensamentos bons. Eu te dou uma notícia, meu irmão, você não terá. Não terá. Enquanto a gente não... Eu não estou falando só de ler Bíblia, não. Ler a Bíblia, todo mundo já sabe que precisa ler, não sabe? Desde que a gente se converteu, que a gente ouve isso. Você precisa se alimentar da palavra, você precisa se alimentar da palavra. Isso aí eu acho que já virou até um jargão.
Só que isso não é para ser um jargão, é para ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos nos alimentarmos melhor espiritualmente. Porque você é aquilo que você come, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, como é que eu quero que Deus me abençoe, que Deus me perdoe, que eu quero gerar perdão na minha vida, se eu não me alimento da palavra? Eu te digo, fica difícil, gente. Eu falo que o evangelho é simples, nós é que complicamos. É o que a Lucélia bem falou. O evangelho é muito simples, mas nós, seres humanos, temos a mania de complicar as coisas. A Bíblia já fala, perdoe, ame. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós fazemos isso? Não, porque se nós amássemos a Deus, a gente liberaria o perdão no primeiro momento que a pessoa fez. Lógico, eu não estou dizendo que você não vai sofrer. Vai. No primeiro momento você vai querer arrebentar com a cara da pessoa. Lógico que vai. Nós somos humanos. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Porque o problema da ira é quando a gente peca. É quando a gente chega para o outro e já chuta o pau da barraca, e já quer bater, e bate mesmo, e xinga. Aí é que mora o problema. Mas quando a gente controla a nossa ira e fala, Senhor, me segura aqui, conta de 1 até 10, e libera o perdão para aquela pessoa. É fácil? Não sei. Porque eu diria que também não é difícil quando a gente realmente ama o Senhor. Sabia que muitas vezes nós estamos apenas sobrevivendo nessa terra? Nós estamos passando. Sabe aquela música que cantou muito aí no passado, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Nós estamos vivendo assim. Amanhã eu faço, amanhã eu olho, amanhã eu leio, amanhã eu busco, amanhã eu me converto. Eu sou muito nova para me converter. Imagina que eu vou me converter. Vou nada, vou viver a vida. Eu já ouvi muito isso e já falei também. Eu vou viver a vida, eu vou curtir. Um dia, quem sabe. E aí a vida vai passando. E a vida vai te levando mesmo. E a vida vai te levando por caminhos que muitas vezes você não quer ir. E quando você olha para trás, você fala assim, poxa, o que foi que eu fiz da minha vida? Eu não deveria ter feito isso. Sabe por quê? Nós muitas vezes não conseguimos perdoar. Não é que nós não saibamos que é necessário perdão, porque não é nenhuma novidade que eu estou falando aqui. Eu acredito que você já tenha ouvido até falar na televisão, que passa muitas reportagens também sobre isso. Isaías já pregou sobre isso. Outros pastores têm pregado sobre isso. Não é novidade nenhuma. Mas sabe por que muitas vezes a gente não consegue? Porque a gente não sabe quem somos diante de Deus. Se eu perguntasse aqui, quem é você diante do Pai? Quem é você diante do Senhor? Quem é você? O que é que você me responderia? Pensa aí, não precisa responder alto não. Pensa aí na sua mente o que é que você é. Quem é você? Você pode me responder assim, Raquel, eu sou um jogador de futebol. Sei lá porque eu disse isso, mas eu sou uma empregada doméstica. Eu sou uma bancária. Eu sou tanta coisa aí. E aí, nós vamos dizendo não quem nós somos, mas o que fazemos. Porque tudo isso que eu citei é o que você faz, não é o que você é. E muitas vezes nós não conseguimos perdoar também, porque são traumas que nós carregamos desde a infância. E ainda não entendemos que o passado já ficou para trás. Você não é mais criança.
Sabe aquilo que disseram sobre você na sua infância? Você não é mais nada daquilo. Você já se tornou um homem, uma mulher, você já é um adolescente. Você não é mais aquilo que te disseram que você era. Quem é você? Porque enquanto nós não entendemos quem nós somos, nós não vamos só conseguir perdoar, mas também nós não vamos conseguir vencer tantos pecados. Sabe, aquele vício que nos perturba, que sempre nos leva para o mesmo lugar, seja vício de bebida, seja vício do que for. Quando a gente vê, a gente já fez e fala assim, ai, poxa, Senhor, de novo, eu pequei, eu errei de novo, eu li isso, eu ouvi isso de novo. Eu traí meu esposo, minha esposa de novo. E a traição não é só fisicamente, tá? Abrindo um parênteses aqui, foi feito um levantamento que nessa pandemia estão se traindo muito pelos sites, pela internet. Então, também é traição, tá? Também é traição. E aí, sabe por que muitas vezes a gente não entende isso? Desde o princípio, na verdade. O que foi que aconteceu no início de Gênesis? O que acontece ali? Em Gênesis 2, no final do capítulo, vai dizer assim, Adão e Eva estavam nus e não se vergonhavam. Eles estavam o quê? Nu, os dois, e não se vergonhavam. E aí chega lá a serpente bonitinha, o que acontece? Eles caem no papo de Satanás. Não é isso que acontece? Eva come, não acontece nada, aí Adão come, e os olhos deles são descobertos, e eles descobrem que estavam nus. E o que é essa nudez? Antes do pecado, antes da queda, eles conheciam a traição? Não. Eles se escondiam de Deus? Não. Eles conversavam com Deus? Conversavam. Todos os dias, Deus estava ali se apresentando para Adão e Eva. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, que eu já dei uma vez aqui. E é simples, mas que ajuda a gente a entender. Quando Adão e Eva pecam, antes do pecado, eles estavam assim, como essa caneta. Ó. A tampa e a caneta estavam juntos. Jesus, o homem e a mulher estavam unidos. Era assim que eles estavam antes do pecado. Aí, quando acontece o pecado, o que acontece? Essa separação. Eles se separam de Deus. Eles deixaram de ser filhos de Deus? Deixaram? Não deixaram de ser filhos de Deus. O que foi que aconteceu com eles? Eles se separaram do Senhor. E por ter se separado, por terem desobedecido, que é o pecado da desobediência, eles perderam essa conexão com o Pai. E aí, quando perde essa conexão com o Pai, vem todas as mazelas, as maldades que você possa imaginar que o ser humano é capaz de fazer. Porque tem cada coisa que a gente vê que fala assim, poxa, como é que um ser humano criado à imagem de Deus e semelhança de Deus consegue fazer um negócio desse? Não é? É tanta crueldade com criança, tanta crueldade com mulheres, com adolescentes, que você fica assim, poxa, como é que pode um negócio desse? Por isso, porque eles perdem essa conexão e entra todo tipo de maldade no nosso coração. Todo tipo de desejo no nosso coração. Desejo de desobedecer, desejo de prostituir, desejo de se drogar. Tantos esses desejos que nós conhecemos. Desejo de não perdoar. Eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. E aí, por causa disso, todas as mazelas ruins deste mundo aconteceram, não foi? E acontece até hoje, ou não? Desde que o mundo é mundo, que a gente escuta cada coisa, cada atrocidade que acontece. E aí é por isso que a gente não consegue ver Deus como um pai. Eu só consegui ver Deus como um pai quando eu consegui perdoar o meu pai.
quando eu me converti aos 17 anos. Eu já contei isso aqui na igreja, mas eu me converto aos 17 anos e quando eu tenho 5 anos, os meus pais me abandonam. Me abandonam. Para mim foi um abandono, mas para eles não. Para eles me deixaram ir com os meus tios, porque meus tios tinham condição financeira melhor e porque a minha tia estava só, porque meu tio viajava muito. Para eles não foi normal. Mas para uma criança de 5 anos não foi. E eu cresci com essa sensação de abandono, que os meus pais tinham me abandonado. E aí, a minha situação é essa de abandono, mas essa sua situação com o seu pai, como é que foi? Se foi boa, a gente, ótimo, glória a Deus. Mesmo assim, mesmo nós sendo bons pais, muitas vezes a gente fala alguma coisa ruim, não fala? Muitas vezes a gente comete alguns pecados, alguns erros. Mas se o seu pai foi um pai ruim, ou um pai que te abandonou, um pai que te estrupou, um pai que te violentou tanto fisicamente quanto psicologicamente, violentou a tua mãe, batendo nela, falando palavras de xingamento, não tem como. Se você não conseguir perdoar, você vê esse Deus como um pai. Não tem. E aí, enquanto a gente não reconhece que Deus é o nosso pai, enquanto a gente não consegue perdoar o nosso pai terreno ou a nossa mãe por ter feito tantas coisas ruins conosco, enquanto a gente não consegue perdoar, sabe, aquele marido que muitas vezes agride, enquanto a gente não consegue perdoar as pessoas que nos maltratam, nós não conseguimos ver o nosso pai como pai. E eu te digo uma coisa, Deus não te abandonou. Deus não me abandonou. E aí, quando eu vou morar com meus tios, eu começo a namorar muito cedo, eu começo a beber muito cedo. Mas, só quando eu entendo que Deus não me abandonou, quando eu entendi que a minha mãe, que os meus pais não me abandonaram porque quiseram, foi que eu consegui perdoá-los e ver Deus como pai. Deus, Ele não te abandonou. Sabe naquele momento que estavam abusando de você? E eu sei que aqui tem gente que foi abusada, porque uma pesquisa diz que se você não foi, você tem uma amiga que foi. Porque as pesquisas dizem que cada 5 amigas, só uma escapa desse abuso. Só uma escapa desse abuso. Então, ou aqui tem pessoas que foram abusadas, ou você conhece pessoas que foram abusadas e você nem sabe que essas pessoas foram abusadas. Porque o abuso, ele é tão traumático que muitas vezes a gente não confessa, a gente não fala para ninguém e fica guardando aquilo no nosso coração e aquilo fica remoendo dentro de nós e a gente não consegue lançar o perdão para essa pessoa. Deus não te abandonou, mesmo naquele momento que estavam abusando de você. Aí você fala assim, mas Deus permitiu, Raquel, que fizesse isso comigo. Por que Deus não veio ao meu socorro? Porque eu já ouvi muita gente falar isso. Ah, Deus não existe, Deus não me socorreu quando eu precisava. Sabe o que acontece? O pecado, ele é injusto. Ele usa pessoas para fazer isso comigo e com você. E Deus, sabe por que Deus não interfere? Porque Ele nos deu os livre-arbítrio. Ele interferiu quando Eva foi pecar? Interferiu? Não. Deus não podia ter bradado? Eva, para, não faça. Não podia? Podia. Mas Ele não fez, porque Ele não interfere nem no meu, nem no seu livre-arbítrio. E o pecado, eu falo, ele é injusto. O pecado, ele faz com que pessoas maltratem crianças, violentem crianças,
com que maridos violentem esposas, com que esposas violentem maridos. O pecado, ele faz todo tipo de injustiça. Agora cabe a mim e a você decidir o que nós vamos fazer com isso. Vamos perpetuar ou vamos decidir deixar isso aqui hoje? Nós vamos perpetuar ou vamos resolver entregar aos pés de Jesus? Infelizmente, se nós não ferimos, se nós não formos feridos, nós ferimos. Ninguém está isento disso. São palavras muitas vezes que a gente profere com o nosso esposo, com a nossa esposa, contra os nossos filhos. E aí eu abro um parênteses, pai, mães, cuidado com o que você anda falando para os seus filhos naquele momento, sabe? Que você está pé da vida com ele, que ele aprontou. E muitas vezes nós temos, por causa do pecado, e muitas vezes por causa de nós mesmos, da nossa carne, temos a tendência de xingar os nossos filhos. Não, muitas vezes não é nem palavras, palavrões, mas são, seu burro, sua burra, você é doido, doida menino, você não vai prestar para nada desse jeito, te ajeita. Não é assim que a gente faz? Essa menina é muito preguiçosa, sai daí preguiçosa, te levanta e vai fazer alguma coisa da vida. Sabe o que você está comunicando para sua filha, sabe? Sabe o que você está comunicando? Que ela vai ser o resto da vida uma preguiçosa. Minha mãe está dizendo que eu sou preguiçosa mesmo, para que eu vou me levantar daqui? Eu sou preguiçosa mesmo? Para que eu vou me mexer? Não era assim que você pensava se fosse com você? Porque se fosse comigo, era. Cuidado com o que nós falamos para os nossos filhos no momento de raiva. Cuidado, peça sabedoria ao pai, que ele te dá. Foi feito também um estudo sobre o poder do perdão. E esse estudo eu já até citei já. Como eu já falei, o perdão é escolha? É decisão? É. O perdão ele é escolha, ele é decisão. Eu escolho perdoar. Eu escolho não ficar doente por aquela pessoa que me feriu, que me fez mal. Foi o que o Bill fez. Lembra da história do Bill, do início da pregação? Foi o que ele fez. Ele decidiu perdoar, porque ele era um advogado e ele sabia o quanto o ódio e o rancor prejudicava a vida das pessoas. Imagina você, mãe, você, pai, perder 6 pessoas de uma vez da sua família. Toda a sua família. É fácil? Eu não imagino a dor daquele homem, porque não dá para mensurar a dor de alguém que sofre esse... Nem sei a palavra. Que sofre esse tanto aí. Decida hoje perdoar. Se você fala assim, mas Raquel, já perdoei, eu já perdoei quem me ofendeu, eu já perdoei quem me feriu. Não lembro mais disso não. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida que você já conseguiu perdoar. Sinta-se livre, siga livre. E quando qualquer situação aparecer de novo, perdoe de novo. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, a gente nunca vai estar livre. Que alguém nos fira ou que nós firamos alguém. Nunca mesmo. O que vai acontecendo é um aperfeiçoamento. A cada dia nós vamos melhorando à medida que nos relacionamos com Deus. E aí eu volto no quem é você. Quando nós entendemos que nós somos filhas e filhos de Deus, amada por Ele, todas essas emoções e esses sentimentos são deixados para trás. E quando a gente não decide perdoar,
uma área do nosso cérebro é ativada, que é a mesma área das emoções ruins. E quando a gente decide perdoar, sabe qual é a área que é ativada? São das emoções boas. São daquelas emoções que te levam a cada dia viver melhor. Então você já tem um monte de porquê você precisa perdoar alguém. Agora, decisão é escolha. E aí eu lembro agora de uma história que um pastor, ele deu um testemunho que uma ovelha dele estava doente. Ele foi no hospital visitá-la. Estava em estado terminal de câncer. E aí, ao orar por ela, Deus disse assim para ele: diga a ela que ela precisa perdoar. E se ela não perdoar, ela vai morrer. Sabe o que foi que ela falou? Você acha que ela decidiu perdoar? O rancor e a mágoa dela era tão grande contra aquela pessoa, que eu não sei o que foi que ele fez com ela ou ela. Ela falou: eu não perdoo. Eu prefiro morrer do que perdoar essa pessoa. Se você decidiu assim, não perdoar a pessoa que te feriu, que te magoou, você tem esse livre-arbítrio. Você é livre. Você é livre para acreditar em tudo que você quiser. Agora, depois não culpe a Deus pelas consequências desse seu ato. Porque nós temos a mania também de caminharmos com as nossas próprias pernas. E aí, quando algo nos acontece, nós culpamos primeiro a quem? A Deus. Deus, por que isso aconteceu comigo? Não, criatura, entenda que foi você que escolheu. Entenda que você está nesse caminho porque você quer. Lógico, eu não estou dizendo que é todo caso. Tem casos que realmente fizeram conosco. Mas mesmo assim, não é motivo para você não perdoar. Por mais que tenham te ferido, por mais que tenham te machucado, e é real, a dor é real, eu não estou tirando dor de ninguém, não. Qual é a maior dor? É a minha ou é a sua, Shirley? A sua, porque é você que sente. A dor maior é a minha, porque sou eu que sinto. Pode ser uma dor de dentro, pode ser uma dor na unha. Mas a dor é minha, sou eu que estou sentindo. Amém? E aí, Jesus faz uma pergunta para a gente nessa noite. Tem alguém ou alguém que você precisa perdoar? Tem alguma pessoa que você precisa liberar o perdão nessa noite? Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seja quem for, que tentaram te machucar, te machucaram, te feriram, mas Deus está dando mais uma oportunidade para você hoje, liberar essa pessoa. Porque também os cientistas descobriram que quem não perdoa, ela toma um veneno lentamente, até ela morrer. E como é que ela morre? Com as doenças que somatizam no corpo. Quando eu odeio a Shirley, que eu não libero o perdão para a Shirley, é como se eu estivesse tomando uma porção de veneno todos os dias para que Shirley morra. Ela não vai morrer, quem vai morrer sou eu. Não é ela. Além disso tudo, só seremos perdoados por Deus, se nós conseguimos perdoar. Amém? E aí eu peço para você agora, feche seus olhos. Feche seus olhos, pense em alguém que te machucou, que te feriu. Sabe, muitas vezes a gente até pensa que já perdoou. Já perdoei essa pessoa. Mas o perdão, ele só acontece quando você lembra e você não sente mais dor. Quando você lembra e você não quer mais matar a pessoa, não quer mais que a pessoa morra. Aí sim, você realmente perdoou o outro. E vive em novidades de vida. Perdão é, acima de tudo, fé. Eu creio que o Senhor me perdoou e por isso que eu perdoo a outra pessoa. Já pensou nessa pessoa aí que você precisa perdoar ou pessoas?
eu te convido a fazer uma oração comigo. Pai, pode falar, quem precisa perdoar, né? Pai, hoje eu escolho perdoar. Aí você fala o nome da pessoa que você precisa perdoar. Pai, hoje eu escolho perdoar de qualquer ofensa que ele ou ela tenha cometido contra mim, consciente ou inconscientemente. Eu lhe entrego todas as memórias e emoções tóxicas relacionadas à falta de perdão que estejam ocultas em meu coração. Eu declaro diante do Senhor que a partir desse momento, o evento, situação ou circunstância envolvendo a ofensa cometida contra mim está morto para sempre. Cura-me, Pai. Ajuda-me a seguir diante, na liberdade e na força do perdão. Aleluia. Somos livres e libertos, por quê? Porque quando Jesus morre naquela cruz ali no nosso lugar, Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. E aí nós podemos dizer que somos livres nele. E aí a gente vai cantar agora um louvor que diz, mais uma vez, vou deixar na cruz. Decida hoje deixar aos pés da cruz tudo aquilo que te fez sofrer, tudo aquilo que te faz sofrer, tudo aquilo que tira o seu sono, tudo aquilo que te leva à depressão, à ansiedade. Jogue nos pés da cruz, que eu garanto a você que você vai ficar livre dessa doença. Porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E depois e muito antes a Bíblia já estava dizendo isso, e agora os cientistas comprovaram. Então não tem por que você ficar doente por causa de pessoas que te fizeram, que te feriram, direta ou indiretamente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos deixar mesmo. Cante mais uma vez esse louvor. Agora você canta mesmo, colocando a sua vida diante do Pai, diante dele, dizendo, Jesus, eu te entrego tudo isso que me fez sofrer, tudo isso que me faz sofrer.